Em honra ao Senhor Jesus Cristo, lemos a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 1 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse 21, verso de número 1. Em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo. Somente a Ele lemos a sua palavra. Diz assim o apóstolo João no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso de número 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado, e o mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para seu marido. Até aqui por enquanto. Na pregação passada, analisamos profundamente o capítulo 21, o verso 1. Hoje, lemos outro versículo, que é o versículo 2, onde João diz que vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como a noiva, lindamente vestida para seu marido. Isso acontece depois do juízo final, depois que o anticristo é derrotado, depois que o inimigo é lançado no lago de fogo para sofrer para todo sempre, glória a Deus. E os livros da vida, o livro da vida e os livros dos atos, o livro dos registros de nossos atos, são abertos e cada um é julgado conforme o que está escrito no livro. Quem tem o nome no livro da vida vai para o céu. Quem não tem o nome no livro da vida ouvirá do Senhor Jesus Cristo: apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Infelizmente, é um sofrimento que alguns vão sofrer, diz a Bíblia. Mas aqui no capítulo 21, começamos a ver o que acontece depois do juízo final. Primeiramente, João vê um novo céu e uma nova terra, porque ele explica, né? A antiga terra e o antigo céu tinham passado, ou seja, tinham ido embora, não existem mais. E João também vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para o seu marido. Isso diz exatamente o que está escrito no versículo. Esse capítulo 21, nesses dois versículos, que são os únicos do livro de Apocalipse que vamos ler hoje, explica muita coisa. Quando a gente vê um novo céu e a nova terra vindo, e esse céu e essa terra que aqui estamos, aqui nesse momento, essa terra, esse céu que estamos vendo azul, com as estrelas, a lua e o sol. Quando João diz que um novo céu e uma nova terra começam a existir, e que o antigo céu, ou seja, o céu que estamos vivendo agora, e a antiga terra, ou seja, a terra que estamos vivendo agora, ela deixa de existir, entendemos que o reino de Deus ele não vai ser nessa terra aqui. Essa terra, esse planeta, esse universo, a Via Láctea, não vai ser aqui a Nova Jerusalém, o paraíso, o céu, não vai ser aqui a nossa morada. Esse lugar vai deixar de existir. Inclusive diz a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, que todos os elementos desse universo vão ser destruídos com fogo, com lava. Porque Deus assim vai consumir todo elemento, ou seja, toda a matéria da terra, do universo. O livro de Isaías também lemos, o Senhor dizendo que o céu será desfeito e junto com ele todo o seu arranjo, ou seja, estrelas, planetas, constelações, tudo isso será desfeito para dar espaço, para dar lugar a um novo céu melhor e superior, a uma nova terra melhor e superior. E esse é o lugar onde vamos morar. Um novo céu e uma nova terra. Isso resolve uma dúvida que muitas pessoas têm e talvez seja a dúvida de alguém que esteja ouvindo essa pregação. Quando Jesus vier, que a gente for morar no céu, que a gente for viver numa terra perfeita, vai ser nessa terra? Jesus Cristo ele vai vir, vai renovar essa terra?
Não, ele não vai vir, não vai para renovar essa terra. Ele vai vir, mas ele vai destruir essa terra e esse céu que estamos vendo, com esses planetas, com esse universo. E vamos habitar em um novo céu, em uma nova terra totalmente diferente da que conhecemos. Amém? Do versículo 2 que lemos, João diz que além do céu, como está escrito aqui no versículo, e além da terra, diz o versículo 2: também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para seu marido. Agora chegamos a outro ponto também, que é uma dúvida popular entre as pessoas que seguem a Jesus Cristo. A Terra Santa não é Jerusalém, a Jerusalém que está lá em guerra nesse momento, não é a que é habitada pelos judeus, aqui podemos pegar um avião e ir para lá? Também não. João diz que ele vê a cidade santa. Mas quando a gente espera que ele vá ver a Jerusalém que a gente conhece, não, ele diz uma nova Jerusalém. E outra coisa, essa Jerusalém, ela não é da terra, porque João diz que quando viu a cidade santa, a nova Jerusalém, diz o versículo, também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus. Então, uma coisa é certa, não essa Jerusalém que está lá no Oriente Médio, que podemos pegar um avião, que podemos ir para lá. Essa Jerusalém, ela vem do céu, ou seja, da parte de Deus, em outras palavras. Porque é exatamente isso que o texto diz. Não diz que ela vem da antiga terra, não diz que ela vem do antigo céu, diz que ela vem da parte de Deus. Então, a Nova Jerusalém, ela está com Deus. E quando nós formos receber essa entrada na Nova Jerusalém, ela vai vir da parte de Deus. É exatamente por isso que Jesus falou: eu estou indo preparar morada para vocês. E eu vou preparar e eu volto. E levarei vocês comigo. Por isso, minhas irmãs, Jesus ele sai dessa Jerusalém terrena, ele sobe aos céus, ele vai se sentar à destra de Deus Pai, mas ele vai para a Nova Jerusalém preparar morada para nós. Essa é uma Jerusalém que vamos morar, mas que Jesus preparou morada nela e ela não está aqui na terra. Porque Jesus, antes de sair da Jerusalém terrestre, ele falou: estou indo para o lado de vocês, para lá e preparar morada para vocês. Se sabemos que a nossa morada é na Nova Jerusalém, Jesus ele saiu de Jerusalém terrena, da Jerusalém que conhecemos, justamente significando, dando todas as dicas, dando todas as palavras, dando todos os significados e todos os sinais possíveis e impossíveis aos nossos olhos, e que a Jerusalém Santa, Terra Santa, nosso lar, lá dos cristãos, lá dos redimidos, onde Deus vai reinar para sempre e nós reinaremos com Ele, não é a Jerusalém terrestre. Há um detalhe que João ele faz uma comparação, que ele diz: também vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus. E João acrescenta dizendo: preparada como uma noiva, lindamente vestida para seu marido. As irmãs e os irmãos que já leram a Bíblia, vez ou outra, vocês vão achar, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, Jesus comparando o seu povo com a noiva. Ou Jesus comparando a cidade santa, que muitos pensam que é a Jerusalém terrestre, ele também compara a cidade santa, a cidade Sião. Ele também compara ela como a esposa, como a noiva, como a mulher casada com ele. Obviamente, nós não somos mulheres com que Deus vai casar, e nenhuma cidade é uma mulher que Deus vai casar. Isso tudo são figuras de linguagem. Figura de linguagem é um exemplo. É Jesus tentando mostrar para nós como ele enxerga as coisas. É Jesus, de fato, mostrando como ele enxerga as coisas. O Senhor, desde sempre,
usa parábolas para se comunicar com seu povo. Parábolas são exemplos. Jesus conta como é o reino dele, como é que ele enxerga as coisas, por meio de exemplos. Ele diz que o reino de Deus é como uma rede que pega vários tipos de peixe, peixes bons, peixes maus. E os peixes são reunidos, os bons são lançados no baú do pescador e os ruins são lançados fora. Obviamente, o reino de Deus não é uma rede que sai por aí pegando peixe. Isso é somente um exemplo e que Jesus usa para que a gente possa entender o seu reino. Da mesma forma, quando Jesus sempre fala da noiva, de uma esposa, não quer dizer que Jesus realmente vai se casar com alguém. Isso é somente um exemplo para que a gente possa entender como é que ele enxerga o seu povo e a cidade onde o seu povo irá habitar. Quando você vai explicar algo muito difícil de ser entendido para uma criança de 3 anos, você explica a ela usando exemplos, usando palavras fáceis que ela entenda. Você não vai chegar para uma criança e explicar que uma sanfona, você aperta uma tecla, o ar dentro dela é liberado, que vibra metais e faz um som. Não. Você vai chegar para uma criança e dizer que a sanfona, papai clica no teclado e acontece o barulho de uma forma mais simples. Da mesma forma, Jesus explica para nós o seu reino como se nós fôssemos crianças. Porque, de fato, é assim que Jesus enxerga os seus filhos. Quando Jesus diz que há uma cidade santa, que há um povo dele, que é a sua noiva, que é a sua esposa, ele está usando essa linguagem fácil para falar com suas crianças. E aqui vemos essa linguagem novamente, João também fazendo uso dela. Ele diz que viu a cidade santa como uma noiva, como uma esposa lindamente adornada. E essa relação de Deus em tratar o seu povo como uma esposa, ela faz todo sentido, e essa linguagem ela é tão forte que existe um livro na Bíblia de que do começo ao fim só trata de Jesus, Deus, se comunicando com o seu povo como se fosse uma noiva recém-casada com um noivo. É o livro de Cantares, é o livro de Cântico dos Cânticos. Esse livro fala Deus falando com o seu povo somente como se fosse um noivo e uma noiva, um esposo e uma esposa. E se você analisar a lei de Moisés, você vai entender perfeitamente porque Deus ele se compara com o marido para o seu povo. Porque na lei de Moisés, o marido ele deve proteger, ele deve prover alimento, moradia, todas as necessidades da noiva ou da esposa. Mais do que isso, a lei de Moisés ela também diz que é a obrigação, o dever do marido fazer a noiva feliz. E é exatamente por isso que Jesus ele se coloca como esposo do seu povo. Porque Jesus ele quer fazer o seu povo feliz, ele quer prover as necessidades do seu povo e ele quer proteger o seu povo. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor acerca da Nova Jerusalém no Velho Testamento, porque essa comparação da cidade santa ser uma noiva para Deus não começa aqui no livro de Apocalipse. Veja o livro de Isaías, que dia após dia, enquanto lemos o livro de Apocalipse, sempre lemos Isaías. Isaías 62, capítulo 62, verso de número 1. Já lemos esse capítulo uma vez, vamos ler novamente. Isaías 62, verso de número 1. Veja o que diz o Senhor. O Senhor diz assim: por causa de Sião, eu não me silenciarei. Por causa de Jerusalém, não descansarei. Até que sua vindicação reluza e sua salvação seja como uma tocha ardente. As nações verão sua vindicação e todos os reis sua glória. Então você será chamada por um novo nome que o próprio Senhor pronunciará. Você será uma coroa gloriosa na mão do Senhor, um diadema real mantido por seu Deus. Você não mais será chamada Azuvá, que significa abandonada. Nem sua terra será chamada Shimamá, que significa desolada. Em vez disso, você será chamada Heftzivá,
que significa meu deleite está nela. E sua terra será chamada Beulá, que significa casada, pois o Senhor se deleitará, pois o Senhor se deleita em você. E sua terra será casada, como o jovem desposa a moça, seus filhos a desposarão. Como o noivo se regozija com a noiva, seu Deus se regozijará com você. Coloquei sentinelas em seus muros, Jerusalém. Eles jamais ficarão silentes, nem de dia, nem de noite. Vocês que clamam pelo Senhor, que não se dão nenhum descanso. Não veja como é interessante que o Senhor, tudo que ele fala no livro de Apocalipse, dia após dia, vamos ler o livro de Apocalipse e acabamos sempre indo para o Velho Testamento, ver a profecia se repetindo, ver as mesmas falas se completando. Por isso, não devemos desprezar nenhum livro da Escritura, nem mesmo o livro de 3 Pedro, que é o livro menor da Bíblia, não ocupa nem meia folha, nem mesmo o livro de Obadias, que não ocupa nem 3 folhas. Não devemos ler somente os versículos que conhecemos. Não devemos só ler João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não precisamos somente ficar no Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. Não devemos somente ler o livro de Abacuque na parte em que diz ainda que o fruto da oliveira fale, ainda que não haja frutos na videira, todavia me alegrarei. Devemos ler a Bíblia do começo até o fim, porque a Bíblia ela é um livro feito não somente para ser lido, mas feito para ser entendido e meditado. E é dessa forma, valorizando a palavra de Deus. Não é fazendo curso de teologia, não é assistindo pregações, seja lá de quem for, até mesmo minha. Mas você precisa aprender a palavra de Deus, valorizando ela. Porque somente o Espírito Santo pode ensinar alguém. Então, por mais que eu fale, por mais que eu tente, se o Espírito Santo não estiver aqui em nosso meio, não adiantará de nada. Se o Espírito Santo não estiver com você, também não adiantará de nada, você não poderá entender. Então é necessário que aprendamos a valorizar a palavra de Deus, livro após livro, versículo após versículo, e não desprezar nenhum deles. Por falar em livro desprezado ou valorizado, vamos ler um livro que as pessoas não leem muito. Livro de Oséias, capítulo de número 2, verso de número 16. Veja como o Senhor se comunica. Oséias 2, verso 16. Naquele dia, diz o Senhor, você me chamará Ishi, que significa meu marido, e não mais Baali, que significa meu senhor. Pois retirarei os nomes dos Baalim de sua boca. Eles nunca mais serão nominados. Eles nunca mais serão nominados. Quando esse dia chegar, farei a aliança por eles, com os animais selvagens, as aves do ar e os seres rastejantes da terra. Quebrarei o arco e espada e eliminarei a batalha da terra e os farei repousar com segurança. Eu me casarei com você para sempre. Sim, eu me casarei com você em justiça, em retidão, em graça e em compaixão. Eu me casarei com você em fidelidade, você conhecerá o Senhor. Quando esse dia chegar, eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei ao céu e eles responderão à terra. Então veja como o Senhor se comunica desde a antiguidade com o seu povo de forma que tanto ele diz para o seu povo quanto para a cidade que está preparada para o seu povo que ambos são a sua noiva, sua esposa. E essas comparações seguem. Vamos voltar ao livro de Isaías, Isaías 54 também, novamente. Isaías 54, verso de número 4. O Senhor, ele diz o seguinte. Isaías 54, verso de número 4. Não tema, pois você não terá vergonha. Não se desencoraje, pois você não será desgraçada. Você esquecerá da vergonha da juventude. Não se lembrará mais da desonra de ser viúva,
pois seu marido é seu Criador. O Senhor dos Exércitos é seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Pois o Senhor a chamou de volta, como uma esposa abandonada e afligida pela tristeza. Uma esposa casada em sua juventude não pode ser rejeitada, diz seu Deus. Eu a abandonei por um pouco, mas a recebo de volta com grande compaixão. Estive irado por um momento, escondi minha face de você, mas pela graça eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, seu Redentor. Para mim, isso é como o dilúvio de Noé. Jurei que nenhum dilúvio como o de Noé jamais cobriria a terra outra vez. Então juro agora que nunca ficarei irado com você outra vez, nem voltarei a repreender você. Pois as montanhas podem mudar e as colinas podem ser removidas. No entanto, minha graça jamais a abandonará. E minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. O caso, o assunto é tão sério que o Senhor compara a aliança que ele faz por meio da graça redentora de Jesus Cristo, essa aliança que ele fez com o seu povo, ele compara ao dilúvio de Noé. Ele jurou que nenhum dilúvio como o de Noé aconteceria novamente. Então, da mesma forma, a aliança de paz, de redenção e de perdão, assim como a aliança de Noé é uma aliança eterna, que nunca mais acontecerá outro dilúvio, da mesma forma, a aliança eterna de perdão para aqueles que andam com Jesus Cristo. E o fato é que essa aliança, que é semelhante à aliança de Noé, mas claramente é superior à de Noé, porque muito mais vale que a nossa alma não seja inundada por um dilúvio de destruição do que a própria terra. Essa aliança o Senhor apresenta como casamento. Ele diz, pois o seu marido é o Senhor dos Exércitos, o seu Criador. Então vamos entendendo pouco a pouco por que Jesus ele sempre se coloca como esposo, como marido, como noivo, que todos são sinônimos, né? E a gente entende o porquê que, além de João Batista apontar para Jesus e dizer, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele também disse, não pensem que eu sou o Messias, eu sou somente o companheiro, o amigo do noivo, que se alegra porque ele está se casando com sua noiva. João Batista estava falando justamente do assunto que estamos explicando aqui, do assunto que estamos lendo aqui. João Batista, ele entendeu, ele foi revelado que é assim que Deus enxerga o seu povo. Então a gente não pode faltar com reverência para com Deus, porque por muitas vezes vejo pessoas conversando umas com as outras e perguntam: você tem namorado? E algumas mulheres, e até mesmo alguns homens, dizem: Jesus é meu namorado. Jesus é meu esposo. Eu estou casado com Jesus. Não vamos misturar as coisas. Não vamos faltar com reverência com a aliança eterna que Deus tem com o seu povo. Não vamos comparar a salvação com o namoro. Porque Deus nunca se colocou como namorado. Inclusive, o namoro não é uma prática bíblica. É uma prática que começou de uns tempos para cá. Por isso que você não vê ninguém na Bíblia namorando, somente se casando e noivando. Mas que a gente possa sempre ter a reverência para com Deus, para com sua aliança, para com seu Espírito Santo. E mais do que entender o significado dessa aliança, mais do que ler e entender a palavra do Senhor Jesus Cristo, é muito mais importante que a gente, além de saber, que a gente coloque em prática. Então vamos, por favor, fazer jus à aliança que o Senhor Jesus Cristo está fazendo conosco e que a gente não seja como o povo de Israel, que quebrou a aliança. De tal forma que você pode ver Jesus Cristo estabelecendo a aliança com o povo hebreu quebra. E você vê no livro de Isaías, Ezequiel, Jeremias, Oséias, Malaquias, Miqueias,
Você vê Jesus comparando esse povo que quebra a sua aliança, não mais como uma esposa, mas como uma prostituta, infelizmente. E muitas vezes Jesus Cristo diz que essa prostituta um dia foi casada com ele, mas hoje é só uma prostituta que ele não conhece. Assim Deus enxerga o povo, que um dia conheceu o seu nome, mas que infelizmente se desvia. Então a gente precisa decidir quem a gente é: noiva ou prostituta, casada ou divorciada. Precisamos nos impor, nos posicionar como cristãos, sempre, sempre, sempre. Amém?